Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e bora para mais um vídeo aqui nesse canal. Eu recebi um comentário me perguntando como eu conheci o Espírito Santo e para eu contar o meu testemunho. Então estou aqui hoje para isto. Gente, vou contextualizar um pouco, para vocês sobre a minha caminhada cristã. Eu não nasci em lar cristão, fui conhecer Jesus ali próximo dos meus 20 anos, através do meu marido. E aí nós nos casamos, E vim nesta caminhada cristã há longos anos, desde 2010 por ali, então tem muito tempo, E o Espírito Santo mesmo, eu fui receber ele, ter ele habitando dentro de mim, tem 4 anos. E como eu tenho tanta certeza disso, Porque foi um marco na minha história. Foi uma mudança na minha vida, assim, a mais extraordinária de todas, eu posso dizer com certeza para vocês. E como foi que eu conheci o Espírito Santo? Eu já era uma cristã que buscava ter muita intimidade com Deus. Eu vivi vários processos, nesta caminhada. O processo de reconhecer Deus como Pai. Primeiro ali eu tive aquele impacto de sentir o amor de Jesus, de ter Ele como meu amigo. Depois de olhar para Deus como um Pai. E depois é que eu fui me atentar para a pessoa do Espírito Santo. Eu tinha vivido um período muito escuro na minha vida. Eu passei por um episódio de depressão muito profunda. Foi uma fase muito marcante para mim, de muito sofrimento, de muitas questões, dentro de mim. E ali eu já tinha meus filhos. Foi um período que eu perdi a alegria de viver e foi muito difícil mesmo, muito difícil. Eu tinha pensamentos intrusivos, fui até diagnosticada ali com toque, mas com o passar do tempo, depois que eu fui curada, a psicóloga falou que não, que era apenas uma personalidade de toque, mas foi um período muito difícil. E naquela meio daquela confusão emocional ali que eu estava, é como se ninguém pudesse me ajudar, como se não existisse médico, remédio, nada que pudesse me tirar daquilo. Realmente era este o sentimento que eu carregava. Então, eu comecei a frequentar uma outra igreja, onde lá falava muito sobre a busca do Espírito Santo e esse auxílio do Espírito Santo para nos ajudar a vencer os desafios neste mundo. Ali eu comecei a olhar para o Espírito Santo como uma pessoa, como alguém que eu queria muito que habitasse dentro de mim, porque eu tinha consciência de que eu sozinha era incapaz de vencer aquele momento, Eu não me sentia capaz mesmo. E então ali eu comecei uma busca pelo Espírito Santo. Comecei a limpar o meu coração, a limpar os meus olhos também. Aqui tá com uns mosquitinhos, que eu tô no ar livre, e me atentar para versículos que mostravam isto, que falavam que a gente tem que nos limpar para a gente ser apto mesmo para receber o Espírito Santo. Então ali eu comecei meses desta busca de tirar os maus olhos. Então eu comecei um trabalho onde aconteciam as questões com as pessoas, que a gente está se relacionando o tempo todo, Então eu começava a buscar enxergar o lado positivo daquela situação, ou não olhar muito para aquilo de uma maneira pessoal, sabe? Olhar mais de uma forma como um acontecimento. Então eu comecei a me vigiar muito para eu não ter maus olhos. Comecei a buscar muito que os meus olhos fossem luz mesmo, para que todo o meu corpo fosse luz. Frequentei muito a igreja, quase todos os cultos eu estava lá, em casa também. Eu buscava ter aquela consciência de que eu não estava sozinha, de que o Espírito Santo estava ali comigo.
E eu sempre estava orando e pedindo: Espírito Santo, vem morar dentro de mim, vem habitar dentro de mim. E aquela sede em mim foi crescendo muito, de ser preenchida por Deus, de querer Deus mais que tudo. E foi tão interessante porque naquele período eu decidi mudar de igreja, e meu marido, ele quis continuar na igreja onde a gente estava, porque ele tinha cargo e tudo. E foi tão interessante, assim, o amor que nasceu em mim, né, por Deus, que eu falei com meu marido: tá tudo bem, então pode ficar lá, não tem problema. Eu conversei com o pastor de lá, disse que eu estava saindo da igreja para ir para outra, agradeci pelo tempo que eu estive lá, pelo acolhimento. E aí o meu amor por Cristo foi tão grande que eu me senti vivendo aquele versículo de que quem não aborrecer pai, mãe, esposo não é digno de mim. Quem não me amar mais do que ame o marido, os filhos, a própria vida, não é digno de mim. E ali eu me vi sendo uma pessoa que comecei a tomar atitudes por amor a Deus. Então eu respeitei a decisão do meu marido, fui para outra igreja, mas orando sempre, porque eu acredito que Deus quer que a gente esteja juntos, congregando, né, na mesma igreja. E aí eu fui para aquela igreja, comecei a buscar muito a presença do Espírito Santo. Eu comecei a ter atitudes que demonstravam o amor por Deus maior do que a minha própria vontade, né? Coisas pessoais mesmo. Comecei a abrir mão de muitas coisas que eu julgava gostar e que poderiam estar desagradando a Deus. Se vinham falar mal de pessoas comigo, eu me retirava daquelas conversas, e isso é um hábito que eu tenho até hoje, tá, gente? Eu não aceito mesmo que venham falar mal das pessoas comigo, até porque eu sei que eu sou falho também, todos nós somos, e isso desagrada a Deus, sim. Então a gente nunca sabe o contexto todo, né? Então eu saía daquelas conversas. Foi um período de isolamento, onde Deus me deixou muito só. Foi um período também onde eu retomei para o meu trabalho e ali eu fiquei pensando: será que eu vou ter clientes e tal? Eu trabalho na área da beleza e eu confiei. Foi um período de muita confiança em Deus, onde eu aprendi, até hoje eu vivo assim: eu vou lançar uma promoção e, se Deus quiser me abençoar, vão vir clientes e tudo. Eu comecei a dar passos de fé. E aí eu lembro que minha agenda ficou muito cheia, e até hoje eu vivo nesta fé com Deus. E eu fui vivendo diversas experiências. Aí comecei a fazer jejuns. Lá na igreja também tinham algumas campanhas que favoreciam muito, como uma que me marcou muito, que foi a troca de espírito, né? Que falava muito do espírito que habita em nós. Cada pessoa tem o seu espírito, às vezes um espírito de mais ousadia, às vezes um espírito de medo. E ali eu mergulhei na palavra de Deus e eu pedi muito a Deus para trocar o meu espírito, tirar o espírito de medo, porque quem já teve depressão sabe que é um medo muito grande, né? Medo do futuro, medo de tomar decisões. A gente acaba se tornando uma pessoa sem atitudes mesmo. Então eu comecei a me ver sendo uma pessoa de mais atitude e tudo, e buscando ser cheia do Espírito Santo, me limpar, mudar a minha forma de ver a vida, me tornar uma pessoa que me permitia ser guiada por Deus, mais corajosa também. E um dia a gente estava no culto na igreja e eu estava buscando, pedindo o Espírito Santo para ele me encher, e eu senti não um sentimento emocional. Essa foi uma fase também de virada de chave para mim, onde eu aprendi a deixar a emoção e a crer na palavra mais do que no meu sentimento. Então eu comecei a falar com Deus: se está escrito, né? Eu creio no que está escrito. Eu não preciso chorar, não preciso me emocionar, não preciso sentir frio na barriga ou nem um calafrio no braço. Eu simplesmente acredito porque está escrito. E aí aquele dia eu estava orando e eu senti como um pensamento, Deus me dizendo: eu sou contigo, a partir de hoje eu habito em você. E eu acreditei naquilo com todas as minhas forças. E eu lembro que a partir daquele dia
Cada decisão que eu ia tomar, e até hoje eu sou assim, eu tenho a consciência de que eu não tô sozinha, que o Espírito Santo tá aqui dentro de mim, Jesus, Deus Pai, habita em mim através do Espírito Santo. E na minha mente mesmo, eu converso, eu penso, eu falo, Senhor, me ajude a decidir da maneira que te agrada. Eu realmente me tornei uma pessoa que busco mais agradar a Deus do que a mim mesma. E como eu vejo assim, que eu sou liderada pelo Espírito Santo? Gente, eu comecei a ler a Bíblia toda e eu ouço ela em áudio também, e eu gosto muito de ler livros. Eu acredito que o Espírito Santo, ele age nos lembrando, sabe? Se a gente tem repertório dentro de nós, o Espírito Santo, ele vai ter onde buscar a informação para nos fazer lembrar e nos ajudar a tomar alguma decisão ou atitude que a gente precise. Como diz na Bíblia, né? Que o Espírito Santo é o nosso ajudador e ele nos fará lembrar do que for preciso. E hoje eu sinto que assim eu vivo. O Espírito Santo me ajuda a lembrar do que eu preciso em determinadas situações. Alguma coisa está acontecendo, eu peço ajuda a Ele e eu entrego a Ele, e a partir daí eu me vi tomando atitudes e decisões que eu sei que não seria da Bruna sozinha. Ideias vêm na minha mente que eu sei que não são minhas, assim, puramente, não. São ideias que vêm de Deus mesmo, porque geralmente são ideias tão abençoadas que, se eu estou numa situação assim de conflito com alguém, que são ideias que não me prejudicam, não prejudicam o outro, não ofendem o outro, não ajo na vingança, nem nada disso, e tudo se resolve da melhor forma. Eu posso dizer para vocês que eu sou uma Bruna antes de ser cheia do Espírito Santo e depois. Até quem convive comigo percebe, né? Foi uma mudança radical. E a partir dali o Espírito Santo vem me ensinando cada vez mais. Ele vem me transformando a cada vez mais. Eu percebo que quanto mais eu me entrego, mais transformada eu sou. Quanto mais eu busco conhecer a palavra de Deus, mais transformada eu sou. Um hábito que eu criei muito foi o de falar para Deus assim: olha para o meu coração, Pai. Principalmente em situações conflituosas, né? Eu falo, olha para o meu coração. Eu não tive a intenção de brigar ou de machucar ninguém. Às vezes são mal entendidos, né, que acontece. E eu falo com Deus, eu não tive, olha bem pro meu coração. E nesta hora, gente, eu olho pro meu coração também e me avalio. Então, algo muito interessante que aconteceu foi porque eu não me engano mais. Eu já me peguei querendo dizer, deixa eu olhar pro meu coração. Ah, não, eu agi com um pouco de rispidez. Eu tava um pouco ofendida ali, sim, Deus. E eu sou muito sincera com Deus. Falo, então me ajuda a consertar isto ou resolver da melhor maneira. Tem momentos que o Espírito Santo me mostra que não, Bruna, a sua atitude tinha que ter sido dessa forma mesmo. E eu tenho paz no meu coração, então a paz vai me guiando e sempre naquele crivo da palavra de Deus. Eu conheço a palavra de Deus e é ali que eu tenho a certeza se eu estou caminhando com o Espírito Santo, se eu estou indo no caminho certo. Sei que tem sido, assim, os melhores anos da minha vida, os 4 anos pra cá. Nunca mais tive um episódio de depressão, de ansiedade. Assim, já tive, né, ansiedades normais, porque antigamente eu tinha ansiedades fora do normal mesmo. Eu percebo que amadureci muito, que venho crescendo muito, me tornei uma mãe muito melhor, uma mãe que eu me orgulho, uma esposa melhor. O meu casamento flui, assim, é um casamento maravilhoso e abençoado. Na minha profissão me sinto realizada, falo para vocês que trabalho menos que antes e tudo isso pela direção de Deus. São tantas coisas que o Espírito Santo tratou em mim, o desapego ao dinheiro excessivamente, né? Eu tenho um valor financeiro que me supre, que me traz alegria, sim, que me supre as necessidades.
e eu não tenho mais aquela ganância. Eu consigo ajudar outras pessoas também. Eu trabalho menos que antes, me dedico mais à minha família e sou completa com isso, sabe? Mas é cada processo que eu vivi e eu vou contando para vocês aqui aos poucos. Já mudei de cidade, já recomecei na minha carreira, já vivi experiências incríveis, assim, de ouvir esta voz do Espírito Santo dentro de mim, que não é o tempo todo, tem hora que ela é como um pensamento involuntário muito nítido e muito benéfico, e tem momentos que é apenas uma sensação com a confirmação da palavra. Mas eu falo para vocês, busquem o Espírito Santo, busquem ser cheios dele, porque é um presente que Jesus deixou para nós aqui nesta terra, para nos auxiliar mesmo, ser um professor, um ajudador, enquanto a gente caminhar por esta terra. Nos ajudar a amadurecer, a conseguir receber mais de Deus, além do leite, né? Aquele leite que fala na palavra que a gente recebe quando a gente conhece a Deus ali no início. Então ele nos ajuda a amadurecer para a gente poder receber um alimento mais robusto do Senhor e poder ser instrumento na mão dele e primeiramente para nós dentro da nossa casa. Então busquem o Espírito Santo.